Nós prevíamos que teríamos imprevistos, mas com certeza os subestimamos. Eu ouvi recentemente que viajar de veleiro é a maneira mais cara de viajar de graça, e é verdade. Nos 3 primeiros meses em que passamos explorando as ancoragens e portos dos mares internos dos Países Baixos, fomos testados de inúmeras maneiras. Honestamente, eu pensei em desistir uma dezena de vezes. Na primeira vez em que saímos da marina, por exemplo, após a reforma dos mastros, os cabeamentos que os mantêm no lugar sacudiam soltos e eles batiam contra os suportes violentamente. Fomos nos motores até o ponto de atracagem próximo, onde passamos a noite toda aprendendo a apertar os cabos por conta própria. De todas as habilidades necessárias para uma vida a bordo, a que mais me deixava confiante, principalmente em um modelo de barco que depende tanto de amarras, é o relativo a cordas e nós, pelo fato de eu ter sido uma escoteira muito dedicada quando era criança. Mas fazer força forte para manter os cabos tensionados é uma arte que exige técnica e músculos muito específicos. Eu ainda fico toda dolorida depois de uma rodada de ajuste nos mastros, mas a cada vez conseguimos fazer o serviço mais rápido e com mais facilidade. E tendo em vista que essa é uma tarefa constante, não faltarão oportunidades de aperfeiçoar. No quesito ancoragem, nessas águas represadas, o fundo é praticamente constante, em 2 a 3 metros de profundidade, com fundo de lama. Em quase todo lugar é assim. O que é ótimo, mas teve uma vez em que a âncora não unhou direito e acabamos derivando no meio da noite. Foi um susto enorme. Acabamos buscando refúgio em uma marina próxima, que ainda não tinha nenhum funcionário trabalhando de madrugada para nos orientar, então pegamos o primeiro lugar vazio que encontramos, e depois de uma pequena dormida após o susto, fui me acertar com o Harbor Master. Foi uma boa surpresa constatar o que ouvimos várias vezes sobre o mundo da náutica, de que existe uma camaradagem genuína com quem precisa de ajuda. Eu estava super preocupada por termos parado em uma vaga que podia ter dono e por pensar que cobraria uma diária a mais, mas apenas nos direcionaram para uma vaga maior e não cobraram pela meia pernoite desavisada no pier alheio. Fora o susto e o aprendizado de ter sempre listadas as marinas próximas às ancoragens para alguma emergência, ficou tudo bem. São sempre ritos de passagem. Aquelas situações que mudam a sua maneira de viver, a nível de corpo, para além dos entendimentos intelectuais que possamos ter sobre certo assunto. Tipo quando você esquece de ver de onde virão os ventos no dia e escolhe um ponto de atracagem desprotegido e passa a noite com o barco sendo empurrado contra o pier e parece que as defensas vão explodir com a pressão e o nheco-nheco. Você simplesmente se convence de que não quer mais passar por isso, se tiver a opção de escolha. A situação mais tensa que tivemos nesse período foi quando um ciclone que passava pelo Mar do Norte encostou o rabinho na nossa ancoragem, balançando muito tudo e nos mostrando a força desse barco. Depois desse acontecimento, passamos a acompanhar com muito mais frequência e naturalidade os aplicativos de previsão do tempo. Que na verdade não é tanto uma previsão, né? Eu não gosto muito dessa aplicação da palavra, dá a impressão de que tem alguém atrás de uma tela fazendo suposições de um futuro possível. Nuvensus carregados, ventanias repentinos. Quando na verdade são modelos de análise de dados que são baseados nos padrões de movimento das zonas de alta e baixa pressão, a partir de dados recolhidos por milhares de pontos de coleta pelo planeta. Existe sim um fator de previsibilidade, mas quando se trata de um período de 1 a 2 dias, é tranquilo. Mas se tiver um redemoinho vermelho se movendo pelo mapa na sua direção, é melhor planejar bem a rota, fugir ou se preparar. De qualquer maneira, é sempre um teste. Não tínhamos para onde fugir, então nos preparamos. Canaloa saiu lindamente de mais essa. Nós, entre pirados e em choque, nos fortalecemos e podemos praticar os procedimentos de uma situação de emergência.
Eu fiquei com tanta adrenalina que demorei horas para conseguir dormir depois. Já a nossa filha dormiu o episódio inteiro profundamente. Quando o vento está super forte e o barco balança mais vigorosamente, ela dorme melhor do que quando estamos estáticos em uma marina, principalmente se a marina for muito animada com gente festeira. Quem já teve neném sabe bem a magia do combo de uma boa balançada com um ruído branco. Âncora em tempo mexido não é colinho de mamãe, mas é quase o útero. Entre os desafios que passamos, teve também as manobras de saída e entrada de vagas das marinas. Sabe quando você vai tirar a carteira de habilitação de carro e a parte da baliza é a mais difícil? Então, com o veleiro é tipo isso, só que é como se a rua mexesse e te jogasse para cima do outro carro parado ou do poste. Na primeira vez que fomos praticar a baliza na marina, o Giovanni acabou indo parar em cima do poste, tentando prevenir que o barco batesse. Hoje damos muita risada da cena, mas na hora foi desesperador. Eu ainda não estava familiarizado em pilotar um barco tão grande e com as possibilidades de manobras com 2 motores independentes que permitem, ao mesmo tempo que um vá para frente e o outro dê ré. Depois de muito, ai meu Deus, consegui chegar perto o suficiente para ele poder pular de volta para o barco. Ainda bem que ele é jovem e forte, porque se fosse eu nessa situação, com certeza teria caído na água. Engraçado que quando eu olho para trás e lembro de uma situação difícil, de alguma maneira me sinto feliz. Talvez por ter sobrevivido, talvez pelo lado cômico de certas situações e atrapalhadas, talvez por simplesmente enxergar o processo e o tanto que evoluímos através disso. O Diário da Imediata é uma maneira que eu encontrei de registrar, guardar, depois rememorar essas experiências e aprendizados. Se você achou legal, achou interessante, quer apoiar, fique à vontade, compartilha, siga nosso canal e a gente tem o Apoia-se também, apoia.se/canoacanaloa e o buymeacoffee/canoacanaloa, que estão aí disponíveis para apoios. Gratidão!